Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. O que você pode dizer sobre melancia sem semente? É viável? Estamos aqui em Santana do Oeste, na Bahia. Bom, vamos lá. Eugênio, é o seguinte, cara, é viável sim, inclusive ela tem um preço comercial muito mais atrativo do que a melancia comum. Se o preço da melancia, Eugênio, hoje está de R$ 1,50, normalmente o preço da melancia sem semente ele vai estar uns R$ 2,80. Então, ela tem um preço comercial melhor. Contudo, ela não... Você tem que ter os compradores certos para você vender ela, tá? Não quer dizer que você vai ter dificuldade de vender ela, não. Mas você precisa de compradores mais específicos aí. Você vai ter que ir no Ceasa e já deixar isso aí mais ou menos combinado. E um outro detalhe que é muito importante, eu preciso destacar também, ela requer um manejo mais especializado, tá? Essas melancias sem semente, que são essas melancias que a gente chama de variedades triploides, elas precisam de manejo um pouco mais atento, um manejo mais delicado, porque elas são mais sensíveis ali. Mas elas têm boas produtividades também, lembrando sempre que é mais difícil produzir, você vai ter mais trabalho, mas ela é bem mais cara do que a melancia comum, tá bom? Boa noite, Xará. Fala, Xará. Matheus, plantei um pé de Red Heaven, um pé só, cara. Mas aí não, mano. Um pé de Red Heaven aqui foi feito análise de solo. Tudo certo, porém pelo segundo ano está dando muitos frutos tortos. Agora eu vou mudar a variedade para Manchester e Top Gun. Matheus, não sei se eu entendi tão bem sua pergunta, não. Deve ser 1000 pés, né, cara? Porque plantar um pé não tem jeito, não. Muito difícil plantar um só. Até para você arrumar semente é complicado. É 1000, né? Ah, 1000 pés. Já ficou mais fácil. Ô, Matheus, Xará, é o seguinte. Você tem análise de solo... Fica atento com relação ao seu manejo nutricional, tá, cara? Se você teve esse problema aí com a Red Heaven, você teve aconteceu essa característica desses frutos tortos aí, você só trocar a variedade, muito provavelmente você vai ter esse problema de novo, tá? Isso aí pode estar associado aí a alguma deficiência de cálcio e boro, tá? A deficiência de cálcio e boro aí eu falei um pouquinho agora há pouco aí, mas depois você dá uma pesquisadinha no canal aí. Ela pode ocasionar esses frutos tortos aí. Eu acredito que provavelmente esse problema aí vai estar ligado a alguma questão nutricional aí, tá bom, Xará? Então fica bem atento, fica ligeiro com relação a isso aí, tá bom? Rafael Oliveira não mandou para mim a localidade que ele tá, mas mandou uma pergunta assim, ó. Qual a variedade é melhor? Crimson Sweet da Top Seed ou Ola Premium? Rafael, eu já falei algumas vezes aqui, praticamente em toda live, sempre tem alguém me perguntando a respeito de variedade. Qual variedade que é melhor do que a outra? Eu não vou entrar em detalhes contigo, cara, para falar certinho, a Ola é melhor do que essa, a Crimson Sweet é melhor do que a outra. O que eu vou destacar aqui mais uma vez é o seguinte, mais importante do que a gente estar preocupado com a qualidade, com a variedade, com a genética de planta aí, a gente estar preocupado com o nosso manejo, tá, cara? Isso aí é mais importante. O manejo ele interfere muito mais do que a genética. A gente só vai preocupar muito com a genética depois que a gente já garantiu o manejo. Depois que você garantiu para a planta que você vai dar uma boa nutrição para ela, que você vai fazer um bom programa fitossanitário, que você vai garantir aí condições ideais para essa genética conseguir performar. Aí, Rafael, depois de você ter certeza que você vai conhecer isso aí você procura entender qual que é a melhor variedade, a variedade que vai ser melhor no seu caso. Mas a verdade é o seguinte, a questão dessa variedade aí, ela, como que eu vou dizer aqui de uma forma... Eu vou até falar no vídeo aqui, vou adiantar um pouquinho do vídeo que eu vou postar amanhã falando de seleção de variedade, tá? É o seguinte, acompanha, cara, os melhores produtores, usa aí, ó, quem tem boca vai a Roma, então usa os melhores produtores para você conseguir tirar de referência quais que são as variedades mais utilizadas, pelo menos na sua região. Porque muitas das vezes uma variedade ela se adapta melhor a uma região do que a outra. Então, conversa mesmo. A dica que eu te dou aí, conversa bastante com outros produtores. Pega os produtores referência na sua área, Rafael.
e pergunta a eles aí, cara, e aí, você já plantou essa variedade? O que você achou dela? O que você achou dessa, daquela? Conversa com quem já está no time aí, para quem está trabalhando, que eu acho que ajuda muito, tá? Não sei se eu consegui ser claro, mas amanhã também sai um vídeo que eu falo basicamente a respeito de seleção de genética. Aí você dá um confere nele também, tá, Rafael? Eu vou dar dicas bem boas aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, turma. Adriana Moraes, qual a variedade mais resistente à virose? A Explorer é boa para nós aqui, mas está difícil de comprar. Bom, acredito que a Adriana deve ser do Centro-Oeste, né? Porque a Explorer é uma variedade de melancia que ela é bem forte aí na região do Centro-Oeste, aí, a turma do Goiás, né? É o seguinte, turma, a Explorer, Adriana, ela é uma variedade mais antiga, mas a verdade é que ela é uma senhora variedade. Para quem não conhece a variedade Explorer, turma, ela é uma melancia da casca mais escura, mais preta, melancia bem bonita da Top Seed. Ela é o seguinte, ela é uma variedade antiga, mas é sim uma melancia muito boa. Agora, sobre a questão da resistência à virose, pessoal, isso é o seguinte. Existem algumas variedades aí que o pessoal usa falar que é resistente, que é tolerante à virose. Contudo, eu vou deixar bem claro e faço questão de destacar, tá, turma? Isso aí, embora seja tolerante, você não precisa de achar que ela é imune à virose, não. Isso não é bem assim, não. Normalmente, ela pode ter uma tolerância um pouquinho maior quando você tem uma infestação que ela está baixa. Uma vez que você tem essa infestação de virose em algumas plantas ali, se você der mole com relação a ao controle de trips, mosca branca e de pulgão, embora existam algumas variedades que a turma fala que tem essa tolerância, não dá para confiar tanto não, tá? Por experiência própria aí, não dá mole não, aposta mais no seu manejo fitossanitário preventivo aí, para você não ter problema com relação ao problema de virose aí, porque é um problema isso aí, se não for o maior problema que a gente tem na condução de roça de melancia, porque é importante destacar também, tá, turma? Virose não tem remédio. Tem uma outra turma aí que gosta de falar também que passa açúcar, passa isso, passa aquilo, passa não sei o quê. Ó, eu desconheço isso aí funcionar, tá? Esses manejos meio malucos aí falando que resolve o problema de virose. A gente tem atenção com relação à virose, fazendo o manejo fitossanitário dos agentes que fazem a disseminação: pulgão, tríplice e mosca branca. Vou plantar abóbora japonesa e italiana. Esse clima de frio pode prejudicar o desempenho inicial da germinação? Alex, muito boa a sua pergunta, cara. Eu vou responder ela aqui porque eu tô sofrendo na pele aqui. Embora a abóbora ela seja mais tolerante a frio do que a melancia, ela é uma cucurbitácea que sofre também, tá, Alex? De cara, eu já te adianto que a gente tem uma perda boa de padronização na germinação, tá? Ela acaba perdendo aquela capacidade de padronização na germinação e ela atrasa também a germinação, tá? Isso é importante destacar. Eu tô com a melancia, com a abóbora plantada aqui com 12 dias, cara, e ela tá com desenvolvimento de abóbora que se tivesse sido plantada em época de calor, uma abóbora aí com pelo menos uma semana de atraso já, tá? Então, é importante a gente entender isso aí. Dá para plantar? Dá sim, Alex. Eu estou plantando e a gente vai conduzir a lavoura aí, vocês vão acompanhando aí no canal. Mas é importante a gente destacar isso aí também. Por mais que a gente escolha uma variedade top de linha, igual eu estou trabalhando aqui com a Takayama, que é nada menos do que a líder de mercado aí, uma abóbora que está 30 anos aí no mercado aí e até hoje nem a Top Seed, nem ninguém conseguiu fazer uma que consegue bater de frente com ela, tá, cara? A verdade é essa aí. Pelo menos na minha região aqui, eu não encontrei nenhuma variedade tão boa quanto. Mas é o seguinte, ela também sofre. Prova disso é a minha safra aqui, porque eu tô pegando temperaturas aí de 12 graus, 10 graus de madrugada, então acaba interferindo sim, Alex. A gente tem que estar atento com relação a isso aí. Interfere tanto na padronização quanto no desenvolvimento da planta. É uma roça que deveria sair aí com 80 dias aí, possivelmente vai sair com 90, 100 dias aí,
a depender das condições de temperatura aí, mais especificamente por causa do frio, tá bom? Melão e Companhia, cara, eu esqueci o nome dele de novo, ele tá sempre na live nossa. Melão e Companhia, manda pra gente o seu nome aí e o seu lugar de onde você tá falando, cara. Aqui, ó, obrigado, Floresta de Pernambuco. Tá aqui, eu não tinha lido aqui ainda não. Ó, estou com um problema no tronco das melancias, uma espécie de resina e algumas rachando no meio. Que problema é esse e o que eu uso? Olha só, Melão e Companhia, isso aí é o seguinte, pelas características que você deu aí, é possível, não vou te falar, te garantir que é, porque é o seguinte, eu não vi foto, não vi nada, então não é o ideal a gente fazer como que eu vou falar? Um diagnóstico dessa forma. Mas eu vou te falar uma doença aqui que praticamente 90% da chance é de ser ela. Eu acredito que nesse caso aí você pode estar sofrendo um ataque com didimela na sua roça, tá? Pelas características que você falou aí, a didimela solta aquela resinazinha ali, então muito provavelmente você pode estar tendo um problema aí com didimela. Depois você dá uma pesquisada direitinho a respeito da doença aí, você vai achar muito material, muita foto na internet. Então, você pesquisa e dá uma avaliada para você ver, para você mesmo tentar fazer esse diagnóstico e avaliar isso aí. Eu não posso fazer aqui, cara, não é o ideal eu fazer nenhuma recomendação de uso defensivo, de uso de defensivos, especialmente dessa forma, tá? Então é o seguinte, mas eu posso te indicar alguns, não vou indicar os produtos, os princípios ativos aí, que você consegue atuar contra essa didimela. Você pega os produtos depois e avalia de acordo com a orientação do agrônomo aí direitinho a respeito de quais produtos exatamente você pode usar aí de acordo com a fase da planta, tudo direitinho. Mas em especial alguns triazóis funcionam muito bem para o combate da didimela, tá bom? Fungicidas, triazóis, para você conseguir combater essa didimela aí. Mas a recomendação é essa, procura sempre um agrônomo direitinho para poder fazer o receituário e te ajudar a identificar corretamente qual que é a doença que está atacando sua roça aí. Mas pelo que você falou aí, na pergunta aí, eu acredito que muito provavelmente você está sofrendo com um ataque de didimela aí, tá bom? Edvard Quinelli. Boa noite, Edvard. Por favor, qual a necessidade de litros de água por cova na irrigação por gotejamento na melancia e cada... Ixi, cara, eu não entendi sua pergunta, Edvard. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui com relação a isso aqui. A pergunta ela ficou meio solta aqui. Se é quantos litros de água por cova ou quantos litros de água por gotejamento. Não entendi muito bem a sua pergunta aqui, mas eu vou discorrer um pouquinho a respeito de irrigação da melancia, que aí eu acho que talvez possa te ajudar a sanar a sua dúvida aí. Turma, toda vez que vocês verem alguém falando assim, ó, você tem que pôr tantas horas de água na melancia que tá bom, cara, isso é uma furada sem precedente. O cara que tá te indicando isso aí, o cara não entende nada da roça, ou então ele tá fazendo de má fé. Porque é o seguinte, a quantidade de água que você coloca na roça, ela depende de diversos fatores. Ela depende de condição do tempo, temperatura, as condições de solo, o tipo de irrigação que você tem. Então, não vai nessas ideias aí quando a pessoa pega e fala com você assim, tem que pôr 2 horas de água. O cara não sabe o tipo de solo que você tem, o cara não conhece como que funciona, tá dimensionado o seu sistema de irrigação, o cara não tá lá na roça para ver como que tá as condições de temperatura. Então, são diversos os fatores que interferem e quando uma pessoa faz uma indicação dessa aí, ela está falando pro nariz. Eu vou dar uma dica aqui que ela é antiga e muito boa e que ela serve como uma excelente referência para todo mundo. Existe um teste, pessoal, que a gente chama teste da massinha ali, ó. Você vai fazer o seguinte, você cava ali uns 20 centímetros ali, uns 15 a 20 centímetros do solo ali onde que você tem, onde a melancia está plantada, e tira um bolinho de terra e põe na mão assim, ó. Você pega e amassa ele na mão, de modo que ela tem que fazer um bolinho na mão, e não pode escorrer também. Se ela estiver escorrendo, ela já está muito molhada. Agora, se você apertou e esse bolinho está esfarelando, muito provavelmente essa roça já está precisando de água. Então, essa é uma excelente dica aí. Existem outros equipamentos, pessoal? Tem tensiômetro,
tensiômetro ele serve justamente para fazer essa medição de forma mais precisa, mas eu não vou falar como que funciona o tensiômetro aqui não, porque não faz sentido. Se você conseguir acompanhar aí pelo teste da massinha e fazendo também uma observação visual na planta, já ajuda bastante, tá bom? Deixa eu ver o nome dele aí. Edvard. Então você tem essas duas formas aí, esses dois indicadores, tá, Edvard? Faz sempre o teste da massinha para você ver como que tá as questões de umidade do solo e faz análise visual também. A planta começou a murchar muito ali, não é o ideal, tá? Ela pode dar uma murchadinha no meio do dia, mas não é o ideal que ela fique muito murcha, não. Então é só um pouquinho que ela pode murchar, mas normalmente isso acontece mais nas horas mais quentes do dia ali. Então, Edvard, espero que eu tenha conseguido te ajudar aí, tá, cara? Não entendi tão bem a sua pergunta, mas não posso te falar, uma vez que eu não conheço suas condições de solo, seu sistema de irrigação, isso aí não tem como eu te falar qualquer quantidade precisa de água, mas com esses dois indicadores aí, eu tenho certeza que você vai conseguir controlar a água de uma maneira muito eficiente na sua lavoura, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.